Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre ondas cerebrais, que como os conhecimentos dos cérebros, esses conhecimentos sobre ondas cerebrais foram também negligenciados pela educação tradicional. E por isso eu acredito que mais de 95% dos que estão vendo esse vídeo nunca ouviram falar sobre ondas cerebrais, que tipo de ondas cerebrais nós temos, quantos tipos de ondas cerebrais nós temos, quais as características de cada um, como nós podemos usar esse conhecimento em benefício próprio, tanto na área profissional como na área pessoal, nos relacionamentos pessoais. E os estudos feitos para a identificação de ondas cerebrais foram usando um eletroencefalograma, que é um aparelho que é conectado à nossa cabeça por vários pontos, com eletrodos, e desse jeito é possível identificar os tipos de ondas cerebrais que o indivíduo está emitindo naquele momento, que o aparelho está medindo. E nós observamos por esse gráfico que o cérebro humano emite diferentes tipos de ondas. Dá para perceber isso daí, por esse gráfico. E hoje nós sabemos que temos 5 tipos de ondas cerebrais, identificados por nomes de letras gregas, né? Então, gama, beta, alfa, teta e delta. E elas são medidas em ciclos por segundo, que é Hertz. Hertz é a unidade que nada mais é do que ciclo por segundo. Então nós observamos que quando o nosso cérebro está emitindo ondas gamas, ele está emitindo de 30 a mais de 100 ciclos por segundo. E nesse estado de espírito o indivíduo está excitado, porque está emitindo ondas muito curtas. Quando ele está emitindo ondas betas, ele está emitindo ondas de 13 a 29,9 ciclos por segundo, ele já está um pouco relaxado. Ondas alfas são ondas de 8 a 12,9 ciclos por segundo, então está praticamente sonolento quando ele está acordando de manhã, quando ele está indo para dormir, está quase dormindo. Ondas dessas de 4 a 7,9 ciclos por segundo, ele já está dormindo, né? E ondas deltas é quando ele está dormindo profundamente ou está em estado de coma, então o cérebro emite ondas muito longas, que é de 0,5 a 3,9 ciclos por segundo. As características de cada uma dessas ondas cerebrais, elas são resumidas nesse slide que eu estou mostrando para vocês, e nós percebemos então que ondas gamas, elas estão, o indivíduo está no estado de excitação, é um estado emocional intenso, é quando o indivíduo tem insight, quer dizer, então aquelas criatividade, aquela visão fora do padrão, ele tem assim o uso, o conhecimento, a sabedoria, ele tem um momento de visão, de criatividade. Agora, uma alta atividade de frequência gama às vezes está associada com ansiedade, pânico e estresse. E eu vou explicar essa diferença um pouquinho mais na frente em outro slide. Ondas bestas é o estado de consciência normal, devido estar acordado, e é quando você está trabalhando, dirigindo, falando, etc. Então você está em beta. Ondas alfas é o estado de relaxamento leve, então mente calma e focada. O estado alfa é chamado de estado de superaprendizado. Então é muito importante isso daí, tá? É nesse tipo de, quando o cérebro está emitindo esse tipo de ondas, está quase dormindo, está quase acordado, é que ele tem menos resistência cerebral e o aprendizado é muito elevado. E nesse estado o cérebro parece estar mais receptivo e aberto às novas informações porque tem menos resistência. As pessoas que meditam fazem isso no estado alfa. Então, quando a gente aprende a meditar, fechar os olhos e fazer a meditação, nós estamos emitindo mais esse tipo de comprimento de onda. Ondas tetas é o estado de relaxamento profundo, então o indivíduo já está dormindo, né?
E os sonhos de meditações profundas estão frequentemente associados com o estado teta. E também tem, chama de Rapid Eye Movimento, quer dizer, aqueles movimentos rápidos dos nossos olhos, quando a gente está com os olhos fechados, e dá para perceber que só os olhos do indivíduo estão se movendo muito rapidamente por baixo da pálpebra. E ondas deltas é o estado mais lento das ondas cerebrais, são ondas longas, e pesquisas revelam que manter a consciência em estado delta pode abrir o caminho para o subconsciente e talvez para o conhecimento universal. Eu vou falar um pouquinho também no slide mais na frente sobre isso daí. De um modo geral, quando a gente compara as ondas cerebrais e a idade do indivíduo, há uma certa predominância de tipo de ondas cerebrais de acordo com a idade do indivíduo. Então, do nascimento até os 24 meses, então do segundo ano de vida, a criança está mais dormindo do que acordada, ela então está muito mais daquele lado assim de sono profundo, e nesse caso o cérebro dela está emitindo muito mais ondas delta. Agora, dos 2 anos até os 6 anos, já ele começa a emitir ondas tetas, que é um pouquinho mais curtas. Dos 6 aos 12 anos, há uma predominância de ondas alfas, né? E depois dos 12 anos em diante, há a emissão de ondas betas. Mas evidentemente que nós podemos controlar essa emissão de ondas, tipo de ondas cerebrais, através de treinamento, através de comportamento, de experiência. Então nós podemos mudar esse estado de emissão de ondas alfas independente da idade. De um modo geral, eu estou mostrando esse slide aqui para mostrar uma característica bem específica do nosso cérebro. Veja que do lado direito eu coloquei a palavra criatividade em verde, e um pouquinho mais embaixo em gama, e coloquei em alfa e teta, eu coloquei em azul de aprendizado, né? Então é interessante que para nós aprendermos, nós temos que estar relaxados, nós temos que estar tranquilos, para que o nosso cérebro emite muito mais ondas alfas e, se possível, teta, sem que a gente não esteja dormindo. A maioria de nós, quando está emitindo ondas teta, já não tem mais controle sobre o nosso cérebro. E aí fica difícil aprender quando a gente já está praticamente dormindo. Mas tem técnicas aí que favorecem o ensinamento nesse nível de emissão de ondas alfas. Tem alguns treinamentos aí que o indivíduo coloca o headphone na cabeça, então vai dormir com esse headphone, e aí toca tem um programa e começa a ser enviado para a cabeça do indivíduo quando ele já está dormindo. Então existem algumas técnicas aí que eles acreditam que funcionam bem. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que nós precisamos primeiro aprender determinados assuntos, determinado campo de conhecimento, trabalhando de ondas alfas e de ondas tetas. Então está bem relaxado. Mas quando nós precisarmos de usar esse conhecimento, nós temos que levar a atividade cerebral lá para cima, para a emissão de ondas gamas. Aí há uma intensidade muito grande de atividade cerebral, e usando esse conhecimento adquirido, e então usando a atividade cerebral alta, a gente consegue ter a criatividade de resolver problemas. Então nós precisamos usar esse conhecimento, técnicas de relaxamento para aprender, e depois tentar jogar o cérebro lá para cima para poder emitir mais ondas gama, para usar, para ter a criatividade, para resolver problemas de um modo geral. O que acontece é que em ondas gamas, a gente observa que é de 30 a mais de 100.
Só que muito intensa, possivelmente acima de 60 ciclos por segundo, já começa a ter problema. Então, a criatividade, nós acreditamos que ela é usada, ela acontece quando o nosso cérebro está emitindo de 30 a mais ou menos 60 ciclos por segundo. Mas evidentemente que vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Vai ter indivíduo que consegue, às vezes com 70, 80, talvez 90 ciclos por segundo, ainda ter a criatividade. Só que, de um modo geral, a algum ponto acima de 60 ciclos por segundo, o indivíduo está estressado. Ele já perdeu o controle da razão, ele está totalmente transtornado. Veja que o limite da criatividade e o limite do estresse, eles são muito um ligado ao outro. É por isso que quando o indivíduo está tendo atividades muito intensas para ter criatividade, para usar raciocínio lógico, se ele excede um pouquinho, ele passa, o cérebro dele aumenta um pouco mais a intensidade de emissão de ondas gamas. As ondas gamas então ficam mais curtas e ultrapassam 60 ciclos por segundo, o indivíduo fica estressado. Então é muito importante nós conhecermos o nosso cérebro, saber qual é o limite em que nós, por exemplo, podemos usar ele de intensidade máxima de conhecimento, de desenvolvimento cerebral, de criatividade, para resolução de problemas, mas que não deixe a gente chegar ao limite de estresse. E é claro que dentro dessas características aí, alimentação, vícios, relacionamentos que a gente tem, profissionais e pessoais, eles fazem com que o cérebro possa perder o controle com mais frequência do que a gente espera, né? Então é preciso a gente conhecer essa particularidade do nosso cérebro. Tentar manter ele naquele nível de criatividade, de ondas gamas que tem ainda criatividade, mas que não chega a dar o problema de estresse, tá? E uma outra coisa que eu acho importante é que quando a gente desce de nível, quando a gente chega em delta, está em forma de coma, ou então a gente está em sono muito profundo, nós perdemos totalmente o controle sobre o nosso cérebro. Veja que quando nós estamos dormindo profundamente, a gente não sabe onde a gente está, a gente fica como se sumisse. A gente perde, a gente não tem mais noção nem que está vivo. Certo? E quando o indivíduo está em coma também, ele não sabe que nem está vivo. Não tem noção nenhuma. Porque nesse nível o cérebro está emitindo ondas muito longas. E há algumas informações de que possivelmente nós, nesse estado de emissão de ondas delta, nós podemos então ter acesso a pelo menos parte do conhecimento universal. E tem muita gente que já passou por experiência de quase morte, que eu prefiro falar que a experiência de morte efêmera, porque o cérebro do indivíduo parou de fato, quer dizer, o batimento cardíaco pararam, o cérebro parou de emitir ondas, e o indivíduo morreu de fato. E depois de uns 5, 10 minutos ele volta à vida. Então não é experiência de quase morte, para mim é mais experiência de morte efêmera. Mas são centenas ou talvez milhares de relatos de pessoas, tem canais aqui no Brasil, no exterior, que fazem entrevista com essas pessoas, e diversos desses indivíduos, eles falam que realmente tiveram acesso ao conhecimento universal. Eles sabiam do universo inteiro. Só que quando eles voltaram à vida, eles perderam esse conhecimento. Não é permitido trazer esse conhecimento para cá. Alguma coisa às vezes eles conseguem trazer, mas é muito pouco. Há o que chama de permissão ou não das entidades do nosso Deus, por exemplo, da consciência universal. Se a gente
aprender, estudar isso daí, assistir esses relatos experientes de quase morte, a gente vai saber que tem, então, o Deus seria a consciência universal. Há um limite do conhecimento que nós podemos trazer para cá, porque ainda não estamos preparados para usar esse conhecimento. Mas quando a gente vai está do outro lado da vida, a gente sabe tudo, sobre o universo inteiro. O que nós precisamos de trabalhar com o nosso cérebro, com o nosso comportamento, é como nós podemos, então, trazer o máximo de conhecimento possível do outro lado em benefício da sociedade. E há algumas especulações, por exemplo, será que a gente tem que merecer isso daí? Às vezes a gente merece, mas o conhecimento não é permitido porque nós não estamos preparados ainda. A sociedade não está preparada para esse conhecimento ser disseminado agora. Ele foi divulgado para a sociedade do modo geral, talvez daqui a 5 anos, daqui a 10, dependendo do conhecimento. E isso então estaria relacionado com a evolução humana. À medida que a nossa espécie vai evoluindo, se ela trabalhar de uma forma construtiva, conhecendo o cérebro, conhecendo as ondas cerebrais, conhecendo a mente, tendo realmente uma religiosidade muito maior, nós podemos então incorporar conhecimentos que estão do outro lado, trazer para cá e usar em benefício de toda a humanidade. Então esse é um desafio que nós temos na evolução. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham aprendido um pouco sobre ondas cerebrais. Curta o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, porque esse tipo de conhecimento nós precisamos universalizar para que o máximo de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento e toda a sociedade usar isso daí em benefício próprio, e nós evoluímos com muito mais rapidez. Muito obrigado.